Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos aprender a como validar os tipos de arquivos que a gente quer que sejam enviados aí ao nosso servidor, sejam os arquivos que a gente quer que seja feito o upload. É uma aula extremamente importante, você deve realmente aí prestar atenção e entender como a gente pode fazer o mínimo de validação possível para evitar aí que qualquer tipo de arquivo seja enviado aí ao nosso servidor. Visto que hoje em dia existe aí muitas pessoas mal intencionadas, então na menor falha possível, se eles tiverem chance, com certeza vai danificar e muito aí o seu servidor. E utilizando arquivos realmente pode ser muito prejudicial aí ao seu sistema. Então vamos lá. Eu vou comentar aqui toda essa parte aqui. A gente já sabe que o nosso sistema aqui até agora já cria a pasta de upload automaticamente, já renomeia o arquivo e move o arquivo. Como nós vamos nessa aula trabalhar só com a validação, a gente não precisa dessa parte aqui no momento. Então, aqui no NetBeans, eu vou segurar Ctrl barra para a direita, ele cria aí comentário para mim. Então, comentei toda essa parte aqui. Então, vou dar uns Enter aqui e podemos continuar. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou verificar a extensão do arquivo. Existem técnicas diferentes, funções diferentes, enfim, várias formas com o PHP de você checar a extensão. Poderíamos usar, por exemplo, a função que nós utilizamos aqui, ó, o strh, juntamente com outras, se quiséssemos pegar a extensão. Mas eu vou pegar a extensão aqui através do path.info. Ou seja, a gente pegou aqui no path.info aqui embaixo o path filename, ou seja, o nome do arquivo, mas também temos o path extension, ou seja, que retorna a extensão. Então eu vou criar aqui uma variável chamada extensão, e essa minha variável vai receber aí o path.info com o option. Então aqui não vai receber o diretório, vai receber o nosso arquivo, e no option aqui vai receber o nosso path, e tem aqui ó, extension, ponto e vírgula aqui no final. Eu vou dar aqui um var dump extensão para a gente ver aqui se ele vai realmente retornar a extensão aqui do arquivo que eu quero. E vírgula aqui no final. Então vou salvar aqui, vou escolher aqui algum arquivo, esse aqui é PNG, enviar, então ele me retornou aqui PNG no meu debug. Selecionar outro aqui, um TXT, então me retornou aqui somente o TXT. Então o path.info extension ele realmente me retorna a extensão aqui. Então eu poderia verificar com base na extensão. Eu poderia vir aqui, if extensão aqui fosse igual, por exemplo, a PNG, dois pontos aqui, ele fecha o indif para mim, eu poderia escrever então, echo pode enviar o arquivo permitido, enfim. Então, se eu salvo agora, retorno, nada acontece, porque precisaria do else aqui, caso contrário. Então, else, echo, só vou colocar aqui, não. Vou salvar, e tem ali, não. Mas se eu pego um PNG, enviar, percebo, pode enviar o arquivo, porque ele entra aqui. E aí, aqui eu poderia, utilizando aqui duas barras, essas duas barras significa ou, e aí eu poderia continuar colocando outras extensões. Ou a extensão, por exemplo, igual JPG. Posso salvar, vou pegar agora um que não pode, um PDF, enviar, não. Vou pegar aqui um JPG, enviar, pode enviar. E um PNG, enviar, pode enviar. E aí eu poderia continuar seguindo aqui. Bastaria colocar duas barras aqui. Ou ao invés dessas duas barras, eu poderia utilizar a palavra OR também. OR. OR, extensão, igual, por exemplo, TXT. Salvo. Seleciono agora, por exemplo, TXT. E também pode enviar. E poderia continuar tantas quantas vezes eu quisesse. No entanto, perceba que não é muito elegante fazer dessa forma e também é trabalhoso e repetitivo. Você tem que ficar fazendo isso aqui um monte de vezes. Como que a gente pode melhorar isso aqui? Deixa eu apagar tudo isso aqui. E eu poderia fazer da seguinte forma. Eu poderia colocar aqui em cima, deixa eu colocar aqui, todas as extensões que eu quero dentro de um array e acessar esse array. Eu acho muito mais fácil e muito mais elegante. Então vamos ver aí como a gente pode fazer isso. Então eu vou colocar aqui dentro de uma variável um array. Então eu vou dar o nome desse array de extensão válida.
extensão válida ou extensões válidas, tanto faz. E essa minha variável vai ser igual um array. E dentro aqui eu poderia ir colocando as extensões que eu quero. Por exemplo, PNG. Vou deixar só essa por enquanto. Ponto e vírgula aqui no final. Então eu tenho aqui o meu array. E aí aqui, vou colocar aqui abaixo, eu poderia verificar if. Se vou colocar aqui exclamação, ou seja, se não, e tem uma função muito bacana do PHP, array. Neste caso ele já completou aqui para mim. O que ele vai fazer aqui esse array? Ele vai verificar se a extensão aqui, se alguma das extensões que vem aqui no meu path extension existe dentro do nosso array aqui, ó, extensão válida. Então coloco dois pontos aqui, ele fecha o end if e aqui eu posso colocar echo. Então coloquei aqui o texto, a extensão não é permitida. Caso contrário, eu vou colocar aqui um else. Caso contrário, eu vou colocar aqui um echo, simplesmente pode enviar o arquivo. Vou salvar aqui, vou clicar aqui em continuar para ele reenviar esse mesmo arquivo e perceba o erro aqui, ó. A extensão não é permitida, porque dentro do meu array aqui só tem o PNG. Então vou escolher aqui um PNG, enviar e ó, pode enviar o arquivo, porque ele está aqui dentro do meu array. Então fica muito mais simples, muito mais fácil verificar se uma extensão é permitida ou não utilizando o array. Mas além dessa forma aqui, escrito array explícito, assim, eu também não sou muito chegado nesse tipo aqui de forma. Você poderia também colocar aqui e ir seguindo JPG e colocando todas as outras extensões. Mas deixa eu apagar isso aqui. Eu gosto de criar o array simplesmente colocando colchetes. Eu acho mais elegante assim. Então, eu poderia seguir na mesma linha também aqui. Eu poderia seguir na mesma linha escrevendo, por exemplo, PNG. Coloco uma vírgula aqui e seguindo também JPG. E colocar todas as extensões válidas que eu quero. Mas eu gosto de colocar separadinho desse formato aqui. Então eu gosto de criar meus arrays nesse formato. Mas como você viu e vem vendo aí ao longo do curso, existem várias e várias formas de você chegar ao mesmo resultado. E claro, você sempre deve programar da forma que você mais se sentir confortável, do jeito que você quiser. Aqui na última linha de um array, a vírgula é opcional. Eu costumo não deixar. Então vou salvar agora. Também posso enviar arquivo JPEG, então enviar, pode enviar o arquivo. Qualquer outro arquivo que não tenha a extensão aqui, ele vai falar aqui que não é permitido. Além de checar a extensão, eu vou checar também se o MIME-type, ou seja, se o tipo do arquivo também é permitido. Então, além das extensões, eu também vou listar os MIME-types que eu quero que sejam válidos. Então, seguindo a mesma lógica aqui do extensão válida, eu vou aqui abaixo criar mais um array. Deixa eu ser a barra de rolagem aqui um pouquinho. Eu vou criar aqui mais um array que vai chamar tipo ou tipos válidos. Para seguir aqui a mesma nomenclatura, eu vou mudar aqui então para extensões válidas. E aí, coloco aqui extensões válidas. Então, essa minha variável tipos válidos vai ser também igual a um array, ponto e vírgula aqui no final, e dentro eu vou colocar os MIME-types que são permitidos. Então, aqui, depois desse if, ou seja, primeiro eu vou verificar a extensão e depois eu vou verificar o MIME-type. Então, aqui abaixo eu vou colocar else if. Aqui eu vou colocar exclamação. Então, se em array, mesma coisa que a gente fez aqui em cima, só que aqui, claro, eu não vou verificar a extensão. Eu vou verificar o type. Então, eu posso até selecionar aqui, ó, e colocar aqui. A gente já muda isso também. Então, aqui, se o file arquivo e aqui não é name, eu vou verificar aqui o type. Ele já colocou ali para mim tipos válidos. Eu entro aqui. Então, dois pontos aqui no final. E aqui eu vou dar simplesmente um echo tipo inválido. Posso salvar aqui. Clique em continuar. Ele não vai passar do primeiro if aqui. Então, vou selecionar um arquivo que tem aqui uma extensão válida, por exemplo, esse JPEG aqui. Clique em enviar e perceba tipo inválido. Ele passou aqui pelo primeiro if, mas ele não passou do else if aqui. Então, para mim permitir esse tipo, eu tenho que colocar ele aqui dentro do array. Então, eu vou até copiar aqui, ó, MIME-type, Ctrl C, venho aqui, entre aspas, simples ou duplas, tanto faz, você coloca aí o MIME-type. Posso salvar agora. Perceba que se eu clicar em continuar, ó, pode enviar o arquivo. Ou seja, eu estou fazendo aqui
duas verificações. E eu posso melhorar isso aqui. Perceba que aqui eu poderia criar uma variável para isso. Eu poderia recortar aqui, então vou recortar isso aqui. Venho aqui em cima e vou criar aqui uma variável chamada tipo, que vai ser igual o type aqui. Dois pontos aqui no final. E aí aqui eu coloco o tipo. Bem mais simples e bem mais fácil de dar manutenção. Vou salvar agora, continuar e tem o mesmo resultado. Então vou selecionar agora um PNG. Então venho aqui um PNG. Perceba que pode ser enviado. Clicar em enviar, tipo inválido. Então vou copiar aqui o MIME-type, Ctrl C, venho aqui, coloco uma vírgula no final e entre aspas coloco o MIME-type também. Salvo, continuar e pode enviar. Então aqui estamos validando corretamente. Poderia até pegar um arquivo, por exemplo, esse txt, clicar em enviar, perceba que ele já me dá aqui que a extensão não é permitida, mas se eu pegar aqui o type e colocar aqui embaixo, eu vou colocar aqui o MIME-type, ou seja, o tipo é válido, mas a extensão não é válida. Salvo, continuar e tem o mesmo resultado, ou seja, nunca vai passar daqui, mesmo que esteja aqui. Então, o mínimo de validação que você tem que fazer são essas. É claro que existem diversas outras formas, como eu já falei, de pegar tanta extensão e outras técnicas também. E aí, dependendo do sistema que você vai fazer, dependendo do nível de segurança, claro que você não deve se basear só nesse tipo de validação, e aí você deve buscar mais informações de como você vai validar esses arquivos aí. Bom, aqui só para ficar mais organizado, lembrando que eu gosto de deixar aqui, vou sempre deixar aqui esse tipo de formato de array, mas a gente aqui em aula, só para ficar mais fácil de ver aqui em uma linha, deixa eu colocar aqui tudo em uma linha. Pronto. Então agora ficou mais comprimido aqui, possível ver tudo junto aí. E além da gente verificar a extensão e o tipo também do arquivo, a gente também deve verificar o tamanho do arquivo. Imagina aí se você permite aí que seja enviado qualquer tamanho de arquivo e você contrata aí, por exemplo, um servidor ou uma hospedagem com 1 GB, por exemplo, e a pessoa vai lá e pega e manda um arquivo de 2 GB. Vai te dar problema aí. Então você tem também que checar o tamanho do arquivo. E para a gente checar isso também é relativamente simples. Você pode vir aqui, depois que o arquivo tem a extensão permitida e o tipo válido, você vem aqui, mais um else if, e dentro você vai verificar aí o tamanho do arquivo. Então a gente sabe que o tipo está no type e o tamanho está aqui no size. Então poderia simplesmente vir aqui, selecionar Ctrl C, Ctrl V aqui. Então eu tenho o meu arquivo type. Aqui não vai ser o type, vai ser o size, ou seja, eu quero o size aqui, então size. Então se o meu arquivo size, o tamanho do meu arquivo, por exemplo, for maior que 12, eu vou colocar 12 aqui, porque eu tenho aqui o int nesse arquivo que é 12, que é o tamanho do arquivo. Coloco aqui dois pontos, vou dar aqui um eco escrito arquivo muito grande. Qualquer coisa nesse sentido. Se eu salvar agora, clicar em continuar, percebo que a extensão não é permitida. Então vou colocar aqui a extensão txt, salvar, mas se eu venho aqui e coloco, por exemplo, 11, perceba que aqui está 12. Vou salvar aqui, continuar, perceba, arquivo muito grande. Esse tamanho aqui é em kbytes, deixa eu pegar aqui um arquivo maior. Por exemplo, pegar esse MP3 aqui, clica em enviar, perceba aqui, ó, esse tem 4 megas. Então você pode calcular aí o tamanho dos arquivos, você pode digitar na busca do Google aí, como calcular o tamanho do arquivo. Também tem no manual do PHP aqui, deixa eu aumentar a tela aqui, em file size, ou seja, para você obter aí o tamanho do arquivo. E aqui abaixo tem um exemplo, além de vários outros exemplos, de como você pode realizar o cálculo aí e saber o tamanho do arquivo. Então, por exemplo, aqui embaixo tem aqui 1 byte, kbyte e por aí vai. Então tem vários exemplos aqui bacanas de como você pode realizar o cálculo aí. E tem uma observação aqui acima, uma nota aqui no manual dizendo que arquivos, ou seja, plataformas de 32 bits em arquivos maior que 2 GB, você pode ter aí um erro inesperado. Então deixa eu fechar isso aqui. Então tem aqui também como você pode calcular e pesquisar aí, caso você tenha interesse. Mas a gente pode, deixa eu voltar aqui, realizar o cálculo seguindo ali os exemplos
do file size lá. Por exemplo, digamos que eu quero permitir arquivo de 1 MB. Então eu tenho que pegar esse 1 MB, multiplicar ele por 2 vezes 1024. Então eu vou colocar aqui entre parênteses, e aqui eu coloco 1024 vezes 1024. Então, como que eu sei disso aqui? Acabei de mostrar lá no manual. Então aqui eu estou dizendo que arquivos maior que 1 MB, ele vai fazer o cálculo para mim aqui. Então ele vai me dizer aqui que o arquivo é muito grande. Posso salvar. E se eu escolher aqui um arquivo menor, um arquivo pequeno, por exemplo, camisa, enviar, então pode enviar. Vou colocar aqui um arquivo grande, então esse circuito aqui, ele é permitido. No entanto, esse arquivo aqui, ele tem 2,76 MB. Então vou selecionar, enviar, perceba, arquivo muito grande, mesmo sendo permitido aqui, ó. Então perceba que esse tamanho aqui é em kbytes, então a gente multiplica e agora tem um megabyte. Então, para mim permitir esse arquivo que tem 2.89 e tal, eu tenho que vir aqui e colocar 3. Então agora eu permito arquivos menores que 3 MB. Então, se eu salvar agora, clique em continuar, ou seja, pode enviar o arquivo. E qualquer arquivo maior, obviamente que ele não vai deixar enviar o arquivo. Deixa eu validar aqui a extensão. Então, extensão MP3. Deixa eu colocar aqui MP3. E preciso colocar aqui o MIME-type. Então, colocar aqui o MIME-type. Salvar, continuar e arquivo muito grande. Então, essas aqui são só algumas das validações mais importantes e fundamentais que você deve fazer. A maioria dos sistemas valida apenas extensões, mas é extremamente importante você validar também o MIME-type e também, claro, o tamanho aí. Então, depois que eu realizei tudo aqui, eu posso, de fato, enviar o arquivo. Então, posso deletar aqui e posso copiar tudo isso daqui que está comentado. Então, vou dar um Ctrl X aqui, recortei, vou subir aqui, venho aqui, colo, seleciono tudo, Ctrl barra à direita, ele descomenta para mim. Alt Shift e F para indentar aqui o código. Então, posso salvar agora, continuar, perceba que ele não faz o upload, que o arquivo é muito grande. Deixa eu escolher aqui um arquivo pequeno, TXT aqui novamente, enviar, e ele faz aí o upload. Pega qualquer outro arquivo que pode ser enviado, enviar, e ele faz o upload. E se o arquivo for maior, Ctrl S aqui para salvar, ele não faz o upload. Assim como as extensões, por exemplo, pega aqui um PDF, enviar, extensão não permitida, e ele não faz o upload. Tudo bem? Então estude bastante esses conceitos, são extremamente importantes. Então espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.